Toda sexta-feira, o oráculo abre novos caminhos. E hoje não será diferente. Talvez você tenha chegado até esta leitura por curiosidade. Talvez esteja procurando uma resposta. Ou talvez nem saiba exatamente por que parou neste vídeo. Mas, seja qual for o motivo, o oráculo já conhece a pergunta que existe no seu coração. Diante desta mesa estão 3 caminhos. Cada um deles conta uma história diferente. Apenas um deles foi reservado para o momento que você está vivendo. Logo abaixo de cada carta existem outras 2, ainda ocultas. Elas revelarão como essa história se desenvolve e onde ela deseja conduzir você. Mas existe uma última carta. Ela está separada, no canto direito da mesa. Ela não pertence ao primeiro caminho. Não pertence ao segundo, nem ao terceiro. Ela permanecerá em silêncio durante toda esta leitura. Somente no final será revelada. Ela trará a última mensagem do oráculo para todas as pessoas que permanecerem até este momento. Agora, deixe as preocupações de lado por alguns instantes. Respire profundamente. Olhe apenas para as 3 cartas diante de você. Hoje, o primeiro caminho começa com a carruagem. O segundo caminho começa com o mago. O terceiro caminho começa com a sacerdotisa. Não escolha pela lógica. Não escolha pelo significado da carta. Escolha aquela que chamou sua atenção primeiro. Porque, quando o oráculo fala, a intuição costuma reconhecer o caminho antes mesmo que a mente compreenda a mensagem. Os 3 caminhos já foram abertos. Agora, a escolha pertence à sua intuição. 5, 4, 3, 2, 1. A escolha foi feita? Então não mude de ideia. O primeiro impulso da intuição costuma ser o mais verdadeiro. Vamos abrir o primeiro caminho. Se você escolheu a carruagem, esta história encontrou você. As cartas ocultas deste caminho são a Imperatriz e o Sol. Imagine uma longa estrada. Você já caminhou muito, enfrentou curvas, obstáculos e momentos em que pensou em desistir. Mas a carruagem não aparece para lembrar o quanto você andou. Ela aparece para mostrar que você ainda segura as rédeas da própria jornada. O destino não tomou o controle da sua vida. Ele apenas colocou uma estrada diante de você. A decisão de seguir continua sendo sua. Então surge a Imperatriz. Depois de tanta caminhada, você encontra uma terra fértil. Ela lembra que tudo aquilo que recebe dedicação floresce. Relacionamentos, projetos, sonhos, até a confiança em si. Talvez você tenha passado tempo demais tentando vencer batalhas, quando o universo apenas esperava que você começasse a cultivar aquilo que realmente importa. E então o horizonte se abre. O sol aparece, não como uma recompensa inesperada, mas como a consequência natural de quem não desistiu. A luz finalmente alcança aquilo que antes parecia distante. Se este foi o seu caminho, o oráculo deixa apenas uma certeza: continue. Você está mais perto da realização do que imagina. Agora vamos revelar o segundo caminho. Se a sua escolha foi o mago, permaneça comigo. Porque esta história começa falando de poder, mas termina falando de confiança. As cartas ocultas deste caminho são a lua e o mundo. Imagine um artesão diante da sua bancada. Todas as ferramentas estão ali. Tudo o que ele precisa para construir já está em suas mãos. Esse é o mago. Ele lembra que você possui talentos, capacidades e possibilidades que talvez ainda não tenha reconhecido completamente. Mas, quando chega a hora de agir, a névoa cobre o caminho. A lua aparece. Com ela surgem as dúvidas, os medos, as perguntas sem resposta. É nesse momento que muitas pessoas abandonam seus sonhos. Não porque lhes faltou capacidade, mas porque passaram a acreditar mais nas próprias inseguranças do que naquilo que realmente eram capazes de realizar. Só que o oráculo não termina essa história na escuridão. Depois da lua surge o mundo. E o mundo mostra que quem continua caminhando, mesmo sem enxergar todo o percurso, um dia contempla a paisagem completa. Aquilo que parecia impossível torna-se realidade. Aquilo que parecia distante finalmente chega. Mas ainda existe um terceiro caminho aguardando para ser revelado. E, depois dele, descobriremos juntos qual mensagem permaneceu escondida na última carta do oráculo durante toda esta leitura. Agora chegou o momento de revelar o terceiro e último caminho. Se a sua escolha foi a sacerdotisa, esta história encontrou você. As cartas ocultas deste caminho são a força e a morte.
Imagine caminhar por uma floresta antes do amanhecer. Tudo parece silencioso. Você não enxerga muito além do próximo passo. Mesmo assim, existe algo dentro de você dizendo para continuar. Essa é a sacerdotisa. Ela não responde todas as perguntas. Ela ensina que algumas respostas só aparecem para quem continua caminhando. Ela representa a voz da intuição. Aquela voz que muitas vezes tentamos ignorar, mas que nunca deixa de nos acompanhar. Então surge a força. E ela chega para corrigir um dos maiores enganos da vida. Ser forte não significa nunca sentir medo. Ser forte significa continuar caminhando mesmo quando o medo existe. A verdadeira coragem não faz barulho. Ela nasce em silêncio, nas pequenas decisões, na escolha de não desistir, na capacidade de permanecer de pé quando tudo parece difícil. Mas nenhuma transformação acontece sem uma despedida. E então o oráculo revela a morte. Talvez esta seja a carta mais mal compreendida de todo o tarô. Ela não chega para anunciar um fim. Ela chega para libertar. Existe uma versão de você que já cumpriu sua missão. Uma maneira de pensar, um peso, uma culpa, um medo. Algo precisa ficar para trás para que uma nova história possa começar. Às vezes, o universo não abre uma porta. Primeiro, ele pede que você tenha coragem de fechar outra. Agora, os 3 caminhos foram revelados. Mas esta leitura ainda não terminou. Desde o início, uma carta permaneceu em silêncio no canto desta mesa. Ela observou cada escolha, cada mensagem, cada história. Ela não pertence ao primeiro caminho. Não pertence ao segundo, nem ao terceiro. Ela pertence a todos nós. Respire profundamente, porque chegou o momento da última voz do oráculo. A carta que permaneceu oculta durante toda esta leitura é a Justiça. Que carta extraordinária para encerrar esta jornada. Observe como tudo se conecta. O primeiro caminho falou sobre seguir em frente, cultivar aquilo que realmente importa e confiar que a luz chega para quem continua caminhando. O segundo mostrou que você possui todas as ferramentas para transformar a própria realidade, desde que não permita que o medo seja maior do que o seu propósito. O terceiro revelou que nenhuma transformação acontece sem coragem para ouvir a própria intuição, enfrentar os desafios e encerrar ciclos que já não pertencem ao presente. E agora a Justiça reúne todas essas histórias em uma única mensagem. Ela lembra que a vida responde às escolhas que fazemos. Cada decisão abre um caminho. Cada atitude planta uma semente. Cada passo constrói o destino que encontraremos mais adiante. O oráculo não veio dizer que tudo está escrito. Ele veio lembrar que você participa daquilo que está escrevendo. Talvez essa seja a verdadeira mensagem desta noite. Você não está diante de um julgamento. Está diante de uma oportunidade. A oportunidade de escolher com mais consciência. De agir com mais equilíbrio. De confiar mais na sua verdade. Porque quando nossas escolhas mudam, os caminhos também mudam. Agora eu quero saber. Qual foi a carta que encontrou você? A carruagem? O mago? Ou a sacerdotisa? Escreva nos comentários. Quero descobrir qual caminho reuniu mais pessoas nesta leitura. E me conte também. A última voz do oráculo fez sentido para o momento que você está vivendo? Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like. Assim, o YouTube entenderá que esta leitura pode alcançar outras pessoas que também estejam precisando dessa orientação. Se ainda não faz parte desta jornada, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Toda sexta-feira o oráculo abrirá 3 novos caminhos. E apenas quem permanecer até o final descobrirá a última voz do oráculo. Eu sou o Mago Notiel. As cartas mostram caminhos. As escolhas escrevem destinos. E enquanto houver cartas sobre esta mesa, sempre existirá uma nova história esperando por você. Que a luz das cartas ilumine os seus caminhos, fortaleça a sua intuição e conduza cada passo da sua jornada. Até a próxima leitura.